Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Segredos de Justiça, onde o mundo jurídico vira resenha. Não esqueça de curtir, compartilhar e já se inscrever no canal para não perder as entrevistas, como a de hoje. Hoje, o nosso convidado vai trabalhar muito esse ano. Muito! Ano de eleição é com ele, porque é um advogado eleitoral. Então, vamos lá conversar com o doutor Marcelo Nunes. Seja muito bem-vindo. Obrigado. É verdade. Ano de eleição, o advogado trabalha com direito eleitoral e tem o trabalho triplicado, ou muito mais que isso às vezes. Né? Não tem paz. Até o final do ano já começou, o processo eleitoral já começou. Nós já estamos em um período aí já de pré-campanha, né? As pessoas mudando de partido, pessoas procurando qual é o melhor partido para ser candidato, né? Então, este ano é um ano que dá muito trabalho para advogado que trabalha nessa área. E o telefone é dia e noite, né? É verdade, as pessoas têm muita dúvida, né? Então, assim, a legislação muda muito, então as pessoas ficam, às vezes, com receio e assim, eu acho que a prudência é muito importante no processo eleitoral. A pessoa saber trabalhar na pré-campanha, na campanha, dentro das regras, é fundamental para que ela possa ser eleita e não possa ser questionada, perder o mandato, às vezes, por questões, assim, que às vezes o candidato, por desconhecimento, acaba violando a legislação sem saber. Mas, doutor, vamos começar aqui. Por que o direito? Como é que foi a sua escolha pelo direito? Na verdade, ela veio por acaso, na verdade. Estava estudando no segundo grau, né, para fazer o vestibular. E aí eu acabei, né, na época fazia curso preparatório para fazer concurso, e acabei gostando do direito e optei por fazer direito, né? E aí o direito eleitoral ele veio porque no último ano da faculdade acabei fazendo um concurso para o Tribunal Regional Eleitoral, acabei trabalhando lá por um período, depois fiquei lá em torno de 4 anos, depois pedi exoneração para advogar, e aí acabei advogando na área eleitoral, né? Foi meio por acaso. Já tinha expertise desse concurso aí, então assim, função. Isso já tem 30 anos, né? Então, quase 30 anos, né? Então, como advogado, 24 anos que a gente está trabalhando nesse processo, eleições municipais, de governador, de deputado, de senadores, então a gente está acompanhando o processo eleitoral já há 24 anos, né? E hoje há quem diga que a pessoa mais importante numa campanha eleitoral é o advogado, é isso mesmo? De uma certa forma, sim, né? Os marqueteiros, os advogados são muito importantes, né? Para dar segurança, porque existem limites que não podem ser ultrapassados. E esses limites têm que ser respeitados na pré-campanha e na campanha eleitoral. E qual a história assim, mais inusitada de campanha que o doutor já vivenciou? Olha, um processo eleitoral, às vezes, um detalhezinho, você pode perder o seu mandato. Né? É mesmo? Eu conto sempre, nós estamos em processo agora, nesse período, né, de filiação partidária. Então, assim, o cuidado que, às vezes, um candidato tem que ter para se filiar. Né? O que aconteceu? Teve uma eleição, por exemplo, em 2018, que uma deputada, ela foi eleita e quase perdeu o mandato por um erro do partido, de uma data. Nós temos, por exemplo, ali uma data para você se filiar. Hoje seria 6 de abril, o último prazo para você se filiar no partido para disputar as eleições. Ela se filiou dentro do prazo, mas na hora de lançar no sistema, o que aconteceu? O partido errou a data. Em vez de colocar, por exemplo, dia 6, colocou 2 dias depois, dia 8. Você tem uma janela para mandar essas informações. Aí ela não viu isso, os processos foi isso, estava centralizado na época em Brasília, o registro dessas filiações, 2018, nesse partido, né? E ela não viu. Na hora de registrar, fazer o registro de candidatura dela, que apareceu, olha, a sua filiação está equivocada, né? Você está fora dos 6 meses. E aí surgiu um problema. Como é que eu vou provar? Via de regra, esse prazo de filiação é comprovado pelo que está registrado no sistema da Justiça Eleitoral. E aí, você pode até usar outros mecanismos para provar que aquilo foi um equívoco. Então, por exemplo, se tiver uma matéria de jornal, com data anterior, dia 6 de abril, por exemplo, deste ano, serviria de prova. Se tivesse uma mensagem divulgada no Facebook, no Instagram, ou uma mensagem de WhatsApp, serviria de provas, né? Então, a ficha de filiação, por ser uma prova que pode ser produzida a qualquer tempo, ela não é aceita. E aí surgiu o problema. Tem matéria de jornal? Não. Tem publicação no Facebook, no Instagram, para provar que ela está afiliada a tempo? Não.
Aí tem uma mensagem no WhatsApp? Não. O registro dela chegou a ser indeferido, né? E aí, posteriormente, aí tinha 3 dias para recorrer. No último dia, falaram, vocês têm que achar. Eles acharam no último dia uma mensagem de WhatsApp com a ficha de filiação dela, que alguém mandou para o presidente, né, secretário, dizendo que, olha, a fulana de tal está afiliada no partido. O presidente, ele trocou o celular, não tinha mais essa informação. Então, era um celular velho, né, que salvou o mandato de deputado federal, né? Então, aí a gente conseguiu juntar dentro do processo, provou ali, no caso, que ela estava afiliada a tempo. Então, você vê que, às vezes, um detalhe, ele ia perder o mandato de deputado federal por um erro simples. Então, eu sempre falo, quando você se filiar no partido político, acompanhe o processo, veja se está certo a sua filiação depois, entendeu? Veja se esses requisitos foram cumpridos para você corrigir a tempo, tá? Então, isso foi feito dentro de um processo eleitoral, o desgaste que deu. Esse processo foi para Brasília, chegou lá, foi 5-2, ela conseguiu, então teve até 2 votos contrários a ela, quase que ela perde o mandato por um erro de digitação do partido. Então, assim, tenha cuidado. Aí faça uma prova, uma contraprova da sua filiação, eu sempre recomendo isso. Divulgue no seu Facebook, no seu Instagram, mande uma mensagem até o dia 6 de abril, que isso vai te ajudar se der um problema. E, às vezes, esse problema é comum acontecer. É muito comum, às vezes o candidato vem candidato por um partido e descobriu que ele não está afiliado, alguém botou ele como filiado em outro partido e ele nem sabia. Então, assim, sério? Sério. Então, por incrível que pareça, esses problemas acontecem, então a gente sempre recomenda que o candidato acompanhe o processo eleitoral desde o início, desde a data de filiação dele. Então, a gente está numa janela. Agora é a hora que os candidatos têm de escolher o partido que eles vão disputar. E às vezes nesse troca-troca aí acaba acontecendo um problema e a pessoa não monitora. Aí quando vai registrar a candidatura dela, ela se depara com esse problema. Então aí fica a dica para os candidatos, né? Monitore desde agora. E já teve alguma situação onde o político lhe colocou em uma saia justa ou talvez em alguma situação inesperada, assim? Não, na verdade, a gente trabalha muito com prevenção, né? Então, assim, a gente procura orientar como trabalhar certo, né? Fazer esse trabalho preventivo, né? Para que a propaganda, tanto na pré-campanha e na campanha, ela vá para a rua de uma forma, De uma forma e que atenda os requisitos da legislação, né? Então, a propaganda é o que mais dá trabalho? O que dá mais trabalho é a propaganda. E aí depende muito do município. O município que tem rádio e televisão, então, porque é ali que é o debate acalorado, né? Então, ali que é o debate, às vezes se extrapola um pouco nas críticas, entendeu? Então, assim, fazer esse controle. E hoje em dia, quando a gente tem internet, às vezes as pessoas pensam que a internet, né, não tem regras. Então, assim, um detalhe, o eleitor, por exemplo, ele pode ser multado. As pessoas mesmo? Não sabem. Nós tivemos casos na última campanha, por exemplo, na pré-campanha, de um eleitor, por exemplo, que foi lá e disse, olha, esse aqui é meu candidato, eu voto nele, eu peço voto para ele. O candidato a prefeito foi lá e curtiu, olha, obrigado, tal, vamos caminhar junto, tal. Foi multado os dois em R$5.000. Então, assim, você que é eleitor, cuidado, você não pode ficar pedindo voto para o seu candidato nesse período agora. O pedido de voto é só dia 16 de agosto, então você não pode estar nas redes sociais pedindo voto. Nesse período de pré-campanha, não, pedir voto nem pensar. Nós tivemos casos de eleitor ser multado em R$53.000, que é a multa mínima, por divulgar pesquisa inverídica. Então, ele inventou uma pesquisa, colocou durante a campanha lá, ele foi multado e o candidato dele também, que ele foi lá, curtiu, comentou aquela postagem verídica. Então, você vê que tem multas que são pesadíssimas. A multa, por exemplo, de divulgar pesquisa não registrada, começa em R$53.000, vai até R$106.000. E então, qualquer tipo de pesquisa, né? Qualquer Mesmo tipo que de pesquisa. Ele tenha feito a pesquisa. Só pode divulgar pesquisa registrada. Às vezes a pesquisa é verdadeira, mas não está registrada, não pode ser divulgada. Se divulgar, a multa é essa. Então, assim, pesquisa registrada, ela tem um número, então você tem que saber o número, tem vários requisitos, quando você for divulgar, você tem que saber. Então, assim, às vezes você pega portais aí duvidosos e fica replicando essas pesquisas que não são registradas e aí você pode ser punido. Então, eleitores que foram punidos e o candidato também. O candidato vai junto com o candidato, com aquele eleitor que queria ajudá-lo, entendeu? Então, assim, divulgar nesse período de pré-campanha agora, pedido de voto é muito perigoso e o eleitor pode ser punido. Então, fica o alerta aí, não só para quem é candidato, mas para quem é eleitor também, para tomar cuidado, não estar pedindo voto para o seu candidato nessa pré-campanha.
O candidato tem muito, assim, tem muita forma dele trabalhar na pré-campanha. E isso aí que, às vezes, a regra mudou e as pessoas não estão acompanhando essa evolução. E o pré-candidato, ele pode, então, assim, fazer uma pré-campanha dizendo que é um pré-candidato. Sim, então, é isso que eu estava falando. O pré-candidato hoje, ele pode dizer que, olha, eu sou pré-candidato, meu nome é fulano de tal, né? Vou ser candidato, né? Sou pré-candidato, pretendo ser candidato nas próximas eleições a vereador, por exemplo. E eu posso, por exemplo, e aí eu posso falar tudo da minha vida privada ou pública, né? Que eu já fiz. E posso dizer, inclusive, o seguinte, quais são as minhas plataformas? Olha, se eu for eleito, eu quero trabalhar na área da segurança pública, na área da saúde. Eu posso já divulgar isso nesse período agora, entendi. tá? Por exemplo, eu posso fazer um adesivo de carro, né? Um adesivo de carro e colocar nos veículos, com o meu nome, Marcelo, por exemplo, 2024, né? E colocar ali, posso até botar um slogan, desde que não tenha pedido de voto, né? Posso usar esse slogan na pré-campanha. Nós tivemos um questionamento nas últimas eleições que foram feitas aqui, era um adesivo que tinha o nome do candidato e um slogan, entendeu? E aí o candidato, o juiz, no caso, condenou ele, dizendo que não podia usar esse tipo de adesivo. O TRE manteve essa multa e esse processo ele foi revertido no TSE e o TSE liberou. Falei, não, pode usar adesivo. Então, assim, um adesivo de carro, por exemplo, você tem um padrão, né? Então, você tem que tomar alguns cuidados. Por exemplo, na campanha, como é que é o adesivo na campanha? É o adesivo perfurado no vidro traseiro, ou nas laterais, adesivo de 50 por 40, entendeu? Que é um tamanho, assim, razoável. Então, você colocar nas laterais ou no vidro traseiro esses adesivos. Então, sim, você pode fazer isso. Você pode fazer um jornalzinho, você pode distribuir, né? Você pode fazer, por exemplo, adesivo para colocar em janela das residências. Pode fazer uma bandeira, se você quiser, colocar nas vias públicas, né? Colocar de manhã e retirar à noite, né? E o wind banner também, que você pode usar na campanha, poderia fazer. Isso dá uma boa visibilidade. Então, assim, tudo que você pode fazer na campanha, né? Você vai poder fazer na pré-campanha com moderação. Você não pode gastar muito. O que é gastar muito? A legislação não fala. Então, você vai ver qual o limite de gasto da minha campanha. Vamos supor que a Grande Vitória, 80, 100 mil reais, eu posso gastar aí 20%, 10, 20% seria um valor razoável, né? Então, por exemplo, se é 100 mil reais o meu teto de gasto, eu gasto 10, 20 mil reais da pré-campanha. Isso não entra na pressão de contas. Então, assim, eu tenho que juntar, guardar essas notas fiscais. Se amanhã depois eu for questionado, eu posso comprovar os gastos da minha pré-campanha. Nós tivemos um caso de uma senadora que foi cassada porque ela gastou mais na pré-campanha do que na campanha. Aí, quer dizer, nesse caso, ficou comprovado que aí houve um abuso, na verdade, entendeu? Por exemplo, nós temos um caso agora que vai ser do Moro, né, que vai ser julgado. Ele fez uma pré-campanha para presidente da República, né? Então, assim, o partido gastou um valor considerável, né, na pré-campanha dele. E depois ele desistiu e foi ser candidato a senador. Então, eu estou entendendo que aquele valor que, teoricamente, seria tolerado para uma pré-campanha de presidente, não seria tolerado para uma campanha de senador. Então, olha só, é um tema novo que vai ser enfrentado agora pelos tribunais, e aí poderia dar um problema. Mesma coisa, por exemplo, se eu hoje sou um candidato a prefeito, faço uma pré-campanha, né, de um valor, né, vamos supor, na Grande Vitória, 50, 100 mil reais na pré-campanha, seria até tolerável para um candidato a prefeito. Mas se eu deixo de ser candidato a prefeito e me torno candidato a vereador, esse gasto já ficou um gasto excessivo. Então, assim, é relativo. A legislação não traz um parâmetro, você vai ter que trazer aí. É um gasto, digamos assim, que um candidato médio poderia fazer dentro desses limites da campanha. Você traz para a pré-campanha, estipula um valor aí, 10%, 20%, seria um valor tolerável, né? Entendi. E qual é o erro eleitoral que mais leva os políticos a perderem mandato? Compra de voto, né? Compra de voto, que às vezes a compra de voto, ela tá, assim, não só na compra em si, mas a simples promessa, você prometer pode caracterizar algum emprego em troca de voto, poderia ser. E aí um voto só seria suficiente para caçar. E aí você tem algumas questões, por exemplo, abusos, as pessoas às vezes gastam muito na campanha, né? E às vezes, por exemplo, a estrutura da máquina pública também às vezes tem sido motivo, tá? Tem sido motivo. E para vereador, na verdade, nós tivemos assim uma regra aí que caçou muitos vereadores, que é a chamada fraude à cota de gênero, né? Então, o TSE fixou alguns entendimentos aí que devem ser observados, porque você pode, às vezes, ser cassado
sem ter cometido qualquer irregularidade. Por exemplo, no caso dos vereadores. Explica isso. Isso é interessante, porque assim, às vezes a pessoa pensa que para um candidato ser cassado, é ele que tem que cometer o erro. E às vezes não. Às vezes um terceiro cometendo o erro, a chapa dele pode ser cassada e ele pode perder o mandato. Então, assim, nós tivemos, por exemplo, casos de mulheres que desistiram. Até na última eleição, era permitido que a mulher desistisse da campanha sem justificar. Assim como o homem pode desistir, as mulheres também poderiam desistir. Agora, não. Chamou a atenção que algumas mulheres estavam desistindo sem muito motivo. Então, tem assim, olha, se ela não fez uma campanha, né, digamos assim, nas redes sociais, se ela teve uma votação pequena, quase zerada, né, ou pequena, e se ela gastou pouco na campanha dela, isso é um indício de uma fraude. Né? Então, assim, teria que ter esses 3 requisitos. Olha, a mulher não é obrigada a ter voto. Não, se ela foi para as redes sociais, pediu, comprovou que ela pediu voto e não teve voto, tudo bem, ela não é uma candidata laranja. Mas se ela não comprovar que ela pediu voto, se ela tiver votação baixa e gastou pouco, então é classificada como uma candidata laranja. E aí o que acontece? Uma mulher laranja, irregular, a chapa toda é anulada, todos os votos. Todos. Nós tivemos caso aqui no estado, por exemplo, de uma chapa de 4 vereadores que foi cassado porque uma mulher desistiu. Né? Ela desistiu, às vezes ela nem comunica o partido não sabia, o candidato não sabia, e tem um agravante aqui, porque nos últimos 20 dias do processo eleitoral, você não pode trocar. Se a mulher desistir, você não pode botar outra mulher no lugar ou outro homem. Né? Teoricamente, você teria que tirar desse processo eleitoral uns 2 homens para equilibrar ali. Você tem que ter, no mínimo, ali 30% da chapa tem que ser de um dos sexos aqui, no caso. Geralmente, quando são menos mulheres, a gente fala de no mínimo 30% de mulheres. Então, esse que foi o problema da última eleição, e este talvez seja o maior problema dessas eleições, monitorar as candidaturas femininas. Né? Então, assim, a mulher, ela recebeu uma ajuda, digamos assim, na interpretação da lei em 2018 do próprio TSE e do Supremo. O Supremo, né, junto com o TSE, entenderam o seguinte, que a mulher deveria receber, no mínimo, uma porcentagem de 30% dos recursos públicos para a campanha. Certo. E ter acesso à televisão e rádio, no mínimo 30%. Né? Se tiver 50%, vai ser 50%, vai ser proporcional. O que nós tivemos nas eleições de 2018? Um aumento de 50% nas mulheres eleitas para deputado estadual no Brasil todo e deputado federal. O que teve diferente? Nada. A única coisa que teve diferente foi o quê? Essa obrigação de repassar os recursos públicos para a mulher e essa obrigação de dar o tempo de televisão, no mínimo, nesse percentual para as mulheres. Então, isso impactou em 50% a mais de mulheres eleitas para deputado federal e deputado estadual. Olha só. Porque a mulher é muito dependente desse recurso, entendeu? Então, assim, hoje se discute, em vez de ter essa obrigação de lançar a chapa com 30%, no mínimo, de mulheres, de se reservar vagas no parlamento, que eu acho até melhor. Começaria, né, com 15, 20, até chegar no mínimo 30 vagas dentro do parlamento, seria uma cota para as mulheres. Não cota para disputar, mas cotas dentro do plenário. Seria muito melhor. Então, a gente chegaria, no mínimo, de uma forma gradativa. Nós estamos aí discutindo o próximo Código Eleitoral, talvez isso seja aprovado. Né? Há uma discussão de se aprovar esse tema aí, seria muito interessante. Seria um avanço, digamos assim, para incentivar a candidatura feminina. Oh, que bacana. E a legislação eleitoral, ela modifica muito, não é? A gente tem 2 problemas. A mudança na legislação eleitoral e a mudança no entendimento, que para mim é o pior. Porque às vezes você pega para ler, você não vai entender muito bem. Você tem que saber o que o julgador pensa. Né? Então, assim, eu sempre falo, olha, eu não tenho como saber o que o juiz da cidade pensa, porque são vários juízes e mudam, né? Muitos vão mudar agora. Né? Vem-se aqui julho, né? Em julho nós teremos novos juízes na cidade. Novos juízes e a eleição logo em cima. Exatamente. Então, assim, a gente não sabe como o juiz pensa, às vezes não sabe como o tribunal pensa, mas a gente tem que seguir mais ou menos o que o TSE pensa, e às vezes o TSE está mudando o entendimento, esse que é o problema também. Então, assim, a legislação, ou seja, um planejamento, digamos assim, de um processo eleitoral, ele depende muito de você saber se planejar, não só na lei literal, digamos assim, mas muito entendimento é feito em cima da interpretação da lei. Esse, para mim, é o maior problema. Saber o que eles pensam, porque eles estão sempre mudando, né? O processo é muito dinâmico, porque a composição do TSE ela vai mudando.
né, de 2 em 2, de 4 em 4 anos, muda o juiz e às vezes muda. E às vezes decisões... Assim como o regional também, Exatamente, né? tribunal regional. E às vezes as decisões são tomadas no TSE, são 4 ou 3. Mudou um juiz, mudou o posicionamento. Pode mudar. Né? Eu me lembro, numa eleição de 2004, que um candidato prefeito me fez uma consulta e eu respondi, olha, é assim, Aí passou um mês, eu liguei para ele e disse, olha, mudou o entendimento, não é mais assim, agora é outro entendimento. Aí passou mais um mês, voltou o que era antes. Aí ele disse, mas é confuso isso, né? Eu falei, não, é porque vai mudando o juiz, aí vai mudando o entendimento. Porque assim, isso, as decisões às vezes são 4 ou 3, mudou um juiz, muda o entendimento, muda o posicionamento. Eu me lembro desse caso, foi em 2000, tem já 20 anos, então às vezes tem 20 anos que isso se repete em todo o processo eleitoral. E às vezes o candidato fica confuso. Né? Na própria distribuição das vagas, por exemplo, o Supremo acabou de tomar uma decisão muito importante. Então, assim, via de regra, essas decisões que são impactantes, a legislação deve ser aprovada um ano antes, né? Mas as decisões que interpretam, não. Então, assim, o Supremo agora tomou uma decisão na distribuição das vagas de vereador que vai impactar essas eleições, né? E que já vai servir para este ano, entendeu? Então, assim, por isso que é importante o candidato estar sempre antenado, porque, eu digo mais, as regras que a gente fala hoje, que são as regras do jogo, você pode ter certeza que até agosto muita coisa vai mudar. Muita coisa vai mudar. Nossa, então o advogado que atua no direito eleitoral tem que estar antenado. Tem que estar muito antenado. Né? Sim, 24 Você quer ver uma coisa que mudou, por exemplo, 2018, era permitido que um candidato usasse o outdoor para fazer pré-campanha, com viés eleitoral. Poderia fazer, Bolsonaro tinha vários outdoor. Aí começava a se questionar, não, mas o outdoor é proibido na campanha, né, então não pode ser permitido na pré-campanha. Até 2018, o TSE não tinha esse entendimento. Esse processo foi né, depois das eleições, o TSE veio e mudou o entendimento. Falei, não, realmente, como o outdoor é proibido na campanha, o outdoor com viés eleitoral, ele não pode ser permitido na pré-campanha. E aí teve alguns que não foram, a maioria não foi multado, e os processos que demoraram mais, dentro do próprio processo eleitoral, alguns foram absolvidos, a maioria, 99%, e alguns ficaram para julgar depois, acabaram sendo condenados. Porque o entendimento deles mudou, até dentro do processo eleitoral. Você vê como que isso é difícil, né? Então, assim, hoje, então, você não pode usar um outdoor com viés eleitoral. Mas, por exemplo, você pode usar um outdoor, que às vezes a pessoa não fala, mas tem alguns que pode, tem alguns que não pode. Os outdoors que eles chamam de indiferente eleitoral, aqueles que não têm conotação com pleito, pode ser utilizado. Por exemplo, um vereador pode, por exemplo, botar um outdoor dizendo um projeto de lei que ele aprovou. Nós tivemos até um caso aqui no Estado, em que um deputado prestou conta do mandato dele, o TRE daqui entendeu que estava irregular, o TSE reformou a decisão dizendo que não, pode sim. Por exemplo, eu posso dizer... Aí colocou assim, no outdoor, olha, a lei foi aprovada... Eu aprovei tal lei, aquilo é uma prestação de contas. Entendi. Era deputado fulano de tal e ele produziu um projeto, né, de lei que ele aprovou, prestando contas à sociedade. E o TSE, não, isso está ok, pode fazer. Assim como você pode fazer um outdoor, Feliz Dia das Mães, Feliz Dia dos Pais, Dia da Cidade. Se não tiver um viés da eleição, não pode dizer que é pré-candidato, fala de plataforma, essas coisas não. Então você pode fazer isso. Então você tem uma flexibilização de trabalhar na pré-eleição. Lembrando, com gastos moderados. Outdoor é algo caro, você não pode botar, encher a cidade de outdoor, mas alguns você pode, né? Então, assim, essas questões assim que às vezes confundem. Alguns outdoor pode, outros não. Então, existe um limite ali. Por exemplo, olha, o maior problema da pré-campanha, sabe o que é? É o conceito seguinte. O TSE fala o seguinte, olha, você não pode pedir voto, né, expressamente. Foi o que o legislador fez. O TSE, no começo, estava fazendo vista grossa. Mas algumas expressões, o TSE começou, olha, vocês estão abusando. Então, assim, olha, algumas expressões eu vou considerar como pedido explícito de voto, tá? Então, assim, ó, conte comigo, né? Você, né, o TSE entendeu que aquilo ali seria um pedido expresso, que eles chamam de palavras mágicas, não podem ser usadas. E aí que entra a dificuldade para saber o que pode e não pode na pré-campanha. Alguns termos, o TSE entende que não pode ser usado. E aí que está a dificuldade para quem quer dizer. Eu sempre falo o seguinte, olha, faça uma pré-campanha de forma assim, coloque seu nome, diga o que você presta conta da sua vida, né, da vida privada ou pública, e fala daquilo que você quer fazer. Ponto. Não chame o eleitor para nada. Olha, vem comigo, eu conto com você, nada disso. Porque aí você começa a correr o risco de cair numa palavra mágica e você ser condenado. Por exemplo, citar o dia da eleição.
olha, dia 6 de outubro eu espero vocês. Se você citar a data da eleição, o TSE entende que isso aí é um pedido de voto expresso. É mesmo? Então, assim, mas existe um manualzinho assim com as não, palavras não mágicas? Tem. Aí é que entra a figura do advogado para poder orientar. Por isso que às vezes é importante você ter a figura não só de marqueteiro, mas de um setor jurídico competente para fazer esse filtro e você não ser punido. Porque, assim, via de regra, isso, né, nesse momento, se tornaria apenas um ilícito eleitoral passível de multa. Mas dependendo dos erros que você cometer, isso vai se avolumando. E se você cometer muitos erros na pré-campanha, isso pode ser questionado. No processo eleitoral, você pode ser cassado. Então, esse que é o problema. Então, evite cometer erros para que no futuro você não seja questionado e aí possa colocar a sua candidatura, mas aí vai depender de um volume maior. Questões pontuais não chegariam a levar a um processo de cassação, né? Mas questões pontuais podem ser multadas e multas, né, que variam 5, às vezes 50 mil reais, 53 mil reais, são multas pesadas algumas, né? E o advogado na área eleitoral, ele se envolve com a campanha mesmo? Vibra com os resultados do seu candidato? Tá, eu vibro. Eu confesso que eu me apaixono, né? Por aqueles que a gente está orientando, tal. Eu costumo vestir a camisa, né? E às vezes a gente passa muita raiva, né? Então, assim... Mas tem candidato desobediente? Tem. Tem, né? Às vezes, assim, muitos eles têm receio, eles têm medo de ser caçado, têm medo de ser multado, tal, mas tem alguns que eles não, né? Eles são fingem, rebeldes. Né? São meio rebeldes, assim. Então, assim, num processo eleitoral, eu acho que você tem que evitar ser multado, pelo que eu falei, porque se você cometer um erro, aquele erro pode ser pontual, pode ser relevado. Alguns erros, eles são fatais, como compra de voto. Comprou um voto, você vai ser cassado. Outros erros vai depender da gravidade. E alguns vai depender da gravidade do conjunto. Vai somar um erro aqui com outro ali. Então, dentro de um processo, pode ser juntado e feita uma ação no futuro que pode levar à sua cassação. Então, assim, um planejamento de eleição, procure fazer uma pré-campanha limpa, sem cometer erros, para quando você chegar no processo, se você cometer um erro, isso não seja suficiente para cassar a sua candidatura e você possa tomar posse, né? Porque é muito dolorido, o candidato tem um trabalho todo, né? Um gasto, e chega lá, ele perder às vezes a vaga, e às vezes, como eu falei aqui, às vezes não é nem erro dele, às vezes do partido, de um terceiro, que pode prejudicar, colocar a campanha dele em risco, de modo geral, né? Que bacana. E, doutor, o senhor já está há muito tempo na área eleitoral. O que mudou com as redes sociais? Olha, as redes sociais, elas ampliaram, principalmente onde não tem televisão. Por exemplo, nós estamos no município aqui de Vila Velha. Aqui nós temos uma emissora que não tem grande audiência, o impacto dela no processo eleitoral ela é menor. Mas as redes sociais, e aí é que está, as redes sociais, elas ajudam muito o candidato. Então, o candidato pode impulsionar, tanto na campanha quanto na pré-campanha. O que é o impulsionamento? Você vai pagar um valor para o Facebook, para o Instagram, você vai pagar um valor, por exemplo... pago, isso, né? Exatamente, para o YouTube, e ele vai fazer o que a gente chama da panfletagem eletrônica. Em vez de você estar contratando vários cabos eleitorais para estar panfletando no sinal, você vai panfletar na rede social. Todo mundo tem um celular hoje e recebe, né? Então, assim, isso é muito importante. Na pré-campanha, para as pessoas já saberem que você é candidato, você faça um gasto moderado. Um cuidado na pré-campanha é que você não pode criticar o seu adversário, tá? Nem na campanha, nem na pré-campanha. Quando você pagar, quando for impulsionado, só falar bem do candidato. Qualquer tipo de crítica, né? Nós tivemos um caso no Ceará, onde o candidato chegou e falou: olha, os adversários é tudo farinha do mesmo saco. Esse termo, que aparentemente não é tão agressivo, mas o TSE falou: não, você está criticando, você não pode... Né? Porque como o candidato não pode pedir voto, você também não pode pedir para não votar nele, você não pode fazer o impulsionamento com essas críticas, né? Porque não vai ter como se defender, ou vai ter que pagar para se defender. Então, por isso que na hora de impulsionar, tanto na campanha e na pré-campanha, é só a coisa positiva do candidato ou do pré-candidato. Mas faz toda a diferença, principalmente quando você não tem muito acesso à televisão. Por exemplo, aqui, no caso, no estado Vitória, né, ou nas cidades que têm acesso às grandes redes, você consegue, né? Lógico, as inserções, com o horário eleitoral, consegue chegar. Nas outras cidades, não. Você vai depender desse impulsionamento. E as redes sociais acabaram que, então,
permitindo que você consiga chegar no eleitor de uma forma direta, objetiva, com uma panfletagem, sem poluir a cidade, sem jogar panfleto no chão. Todo mundo tem hoje um celular, então assim, você saber direcionar, você pode direcionar para o seu bairro, a sua propaganda, para o seu segmento que você quer representar. Então as redes sociais, elas ajudaram muito, tem que saber trabalhar, ter um bom profissional que saiba impulsionar para ajudar na candidatura, entendeu? Então é fundamental. Hoje nós temos um problema nas eleições que é chamada, que é a fake news, mas a fake news com o uso de inteligência artificial. Nós vamos permitir nessas eleições o uso da inteligência artificial, né? Mas você já vai ter que alertar que aquele produto que você está disponibilizando foi feito com inteligência artificial. O problema da inteligência artificial, quando era feito para manipular, né? A deepfake que eles chamam. Então, quer dizer, você vai, por exemplo, pegar a voz de um candidato, a imagem de um candidato, colocar ele falando coisas que ele não falou. E aí, para comprometer a candidatura dele, o TSE já disse que isso não vai ser permitido, isso não vai ser tolerado. Né? Vão ser caçados quem usar a deepfake para atacar o adversário. Isso é muito grave. Nós tivemos na Argentina agora o uso da deepfake para atacar os adversários. Então, assim, o Congresso ainda não avançou numa legislação. O TSE fez aqui uma resolução momentânea dizendo, olha, vai usar a inteligência artificial, é obrigatório dizer que aquilo ali é inteligência artificial. Quando é aquela inteligência, digamos assim, só para falar bem do candidato, fazer vídeos interessantes, né? Porque hoje em dia você pode, usando a inteligência artificial, fazer vários vídeos ali, tornar, digamos, a propaganda um custo baixo ou quase gratuito, interessante. Interessante, né? Então, assim, por exemplo, a legislação sempre vedou o uso da computação gráfica, né? Porque quando a legislação foi feita, a computação gráfica, ela era o quê? Ela era e é proibida usar na propaganda eleitoral, no horário de TV e rádio, porque causava um desequilíbrio no pleito. Hoje não. Hoje você, com aplicativos aí, você pode fazer... Ela virou acessível. Ela virou acessível para todo mundo. Como ela é acessível para todo mundo, não é a lógica de eu proibir algo que é gratuito ou quase um custo baixinho, para eu produzir algo que seja interessante para o eleitor ver. Então, o uso da inteligência artificial, ele vai ser muito bem-vindo se for para te ajudar a promover a sua candidatura de uma forma positiva. E não para criar fake news, e não para atacar os seus adversários. Então, assim, o uso da inteligência artificial tem que ser feita com sabedoria nessas eleições, porque quem fizer deepfake, inventar notícias falsas do adversário vai ser caçado. O TSE não vai tolerar. Outra questão, urnas, questionamento das urnas eletrônicas e discurso de ódio. Então, questionar as urnas eletrônicas, nem pensar. Nós tivemos na eleição 2018 um candidato que no dia do pleito, às 16 horas, né, no final da tarde, ele fez uma live criticando as urnas eletrônicas, dizendo que era fraude. Ele foi eleito e com ele, a votação dele, ele conseguiu levar mais 2 deputados. Com a cassação dele, foi ele mais 2 deputados cassados. Nossa. Porque no dia da eleição ele fez uma live sem prova nenhuma criticando as urnas eletrônicas. Então o TSE não vai tolerar quem criticar as urnas eletrônicas será cassado. Tivemos um agora, né, 1 ou 2 semanas atrás, que foi cassado, ele não tinha sido eleito, ele era suplente, mas está inelegível por quê? Ele fez um discurso de ódio, né? Ele falou o seguinte, olha, nós vamos ganhar a eleição, nem que seja na bala. Então, assim, passando um medo, né, um discurso agressivo para a população. Então, esse tipo de discurso não será tolerado nas eleições deste ano. Então, assim, tenham muito cuidado com esse discurso de ódio, né? E com relação a essa divulgação de fake news também e de informações fraudulentas ou mentirosas, né? São detalhes. Né? São palavras mágicas. É muito detalhe, né, na verdade. O processo eleitoral é feito de detalhes, digamos assim. Doutor, agora a gente entra num momento da entrevista que eu falo e o senhor me diz o que vem à sua cabeça. Um bate-pronto. Tá. Nunca diga para um advogado que a causa ganha. Justiça é... A justiça acessível, né? Tem que ser acessível a todos. Eleição é... Dor de cabeça. O que você gostaria de escutar se estivesse começando hoje? Pensando aqui, são tantas coisas, né? Que a frase principal, acho que dentro desse processo, que é a acessibilidade, né? A acessibilidade de todos os candidatos às vagas, digamos assim. É o que a Justiça Eleitoral briga.
Toda vez que se fazem normas, até para baratear o processo eleitoral, o objetivo é sempre assim, tornar o processo eleitoral mais acessível a todos, né? Então, infelizmente, algumas regras elas vão na contramão. Elas vão privilegiar os grandes partidos, a quem tem muito voto. E isso é ruim. Eu acho o seguinte, quando a gente, né, o processo eleitoral, ele pulveriza essas chances, digamos assim, é mais acessível, a democracia ela se fortalece, porque às vezes com menos voto, com menos recursos, você consegue se eleger numa candidatura. Bacana. Processo físico e eletrônico? Eletrônico, muito melhor, muito mais ágil, né? Muito melhor. Já peguei época da fita de videocassete, do processo. E assim, o processo eleitoral é muito sério. Às vezes a gente tem 24 horas, 48 horas para apresentar uma defesa. Imagina, você faz a defesa, tinha que gravar um vídeo, sair correndo para protocolar com a fita na mão, uma fita de VHS, né? Hoje não é tudo eletrônico, né? Você tem um leque maior, um horário maior para protocolar, pode anexar tudo ali. É um paraíso, eu já sofri muito com o processo físico, tá? Audiência presencial ou virtual? Depende, eu acho que no processo eleitoral, eu gosto muito da audiência presencial, porque você consegue ter o contato com a testemunha, né, com quem está conduzindo o processo ali. Eu prefiro a audiência presencial. Virtual, acho que você às vezes pede um pouquinho, né, para fazer ali um questionamento, né? Eu prefiro a presencial. Direito nas redes sociais? Fundamental, principalmente para poder informar o cidadão. A gente, nesse processo eleitoral, o que eu noto é que o eleitor e o candidato têm dificuldade de entender o processo eleitoral, porque realmente são muitas regrinhas, né? Então, muitas. Assim, e pequenos erros podem gerar multas que são R$5.000, e são multas por ato, né? Às vezes 5, daqui mais 5, aí você sai de uma campanha toda endividada. Então, assim, as redes sociais, você tem que fazer um filtro, saber quem você segue, para ter uma procedência ali de informações confiáveis para você fazer, não só para a sua pré-campanha, mas a própria campanha. Então, as redes sociais é um instrumento de informação para o eleitor e para o candidato. Tá? Então, por isso que eu dou muito valor a quem produz material e divulga isso, principalmente de forma gratuita, né, para a população. Bacana. O que mais te irrita num processo? A injustiça, né? Às vezes é injustiça. Às vezes é muito difícil você comprovar que aquele processo foi fraudulento, que houve compra de voto, que houve abuso. A gente tem uma dificuldade às vezes, né? Por que essa dificuldade? Porque às vezes, durante um processo eleitoral, todo mundo está muito envolvido em ganhar. Ninguém está preocupado, né, em produzir provas, às vezes, contra o adversário. E quando termina o processo, ele tem a certeza que aquele processo ele perdeu por fraude, né? Ou compra de voto, ou abuso. E só que ele tem uma dificuldade muito grande de produzir, porque durante o processo eleitoral ele não se preocupou com isso. Aí quando ele perde, que ele vai procurar. E aí, às vezes, é muito tarde, você não consegue juntar essas provas, não consegue produzir essas provas. Então, assim, vai uma dica, né? Se você realmente acha que você está sendo prejudicado, procure fazer essa instrução durante o processo eleitoral, que depois fica difícil você colher essas provas. Eu entendo, assim, que a maior dificuldade dentro do direito eleitoral de se punir é realmente se provar. Às vezes você tem a certeza que aquela licitude foi praticada, mas você não consegue provar. Esse eu acho que o grande desafio do direito eleitoral é esse. Se não fosse advogado, seria? Advogado. Gosto muito. Não tem plano B, né? Não. Doutor, muito obrigada pela sua participação. Esse bate-papo eu adorei. Eu espero que tenha sido útil, né, para todo mundo, para quem é candidato, para quem é eleitor, né, que às vezes o eleitor pensa que não tem regra, e tem a regra, tem que tomar cuidado. Então, eu acho que contribuir com informação para a população, que às vezes tem carência, eu sei que tem carência, né? Eu faço palestras já há 20 anos, eu sei que as pessoas gostam muito, porque não tem fonte de informação segura, aquilo que eu falei. Tem muita fonte de informação aí que você fica em dúvida, posso confiar, é isso mesmo, não é? Então, assim, a gente sempre procura colaborar com a sociedade, com os candidatos de uma forma em geral. Mas foi um prazer estar aqui, obrigado pela oportunidade, né? E parabéns aqui pelo podcast aqui, que está levando informação e conhecimento a todos. Obrigada. E para vocês, não esqueçam de curtir, compartilhar, e se tiver uma boa história, comenta aqui embaixo. A gente quer saber. Um abraço, até a próxima.
Música